Bitcoin a 104 mil dólares. Agora me fala a verdade. Se você tivesse feito o simples, o básico, a tática do Bruno Perini ou a do Crypto, do Chris, que eu sempre falo aqui no canal, você estaria estressado agora? Faria diferença para você o Bitcoin estar a 110, 112, 104, 100 ou 95 mil? Não faria. Qual a tática simples? Comprar quando todos os indicadores entram em consenso, mostrando que a gente está bem lá embaixo no ciclo, mostrando que o Bitcoin está muito barato, e segurar por pelo menos 2 anos. Esse é o trade da paz de espírito. Por isso que eu falo, quem faz menos operação tem muito menos estresse e muito mais lucro. E é isso que eu quero fazer no próximo ciclo. Sejam bem-vindos ao Criptovlog. Esse é o episódio número... Aliás, eu prefiro nem falar esse número, porque me lembra daquela quadrilha que está governando o Brasil. Enfim, 13º episódio do Criptovlog. E por falar na quadrilha, vou logo botar meu óculos aqui. Não que o óculos tenha alguma coisa a ver com a quadrilha, a não ser o fato de que agora, até para você comprar uma ocleta maravilhosa dessa de R$35 no AliExpress, ou na Temu, ou na Shein, você paga o impostinho para sustentar a quadrilha. Vamos lá, parabéns, seu otário brasileiro. Vou te mostrar aqui. Você trabalhou 149 dias desse ano, ou seja, até sexta-feira passada, para sustentar os burocratas e vagabundos da quadrilha e todos os outros que sustentam essa maravilhosa burocracia nesse país incrível onde tudo funciona, que é o Brasil. Tá aqui o post do Bruno Perini. A espera acabou. A partir de hoje, né, sexta-feira passada, você finalmente começa a receber os frutos do seu trabalho. Você trabalhou até final de maio para sustentar esse estado maravilhoso, honestíssimo brasileiro. A partir de agora, o que você produzir, os frutos são seus. Parabéns. Bom, vamos falar de cripto. Vou começar com a parte mais chata hoje, porque hoje o vídeo vai ser um pouco mais denso. Vou tentar explicar com os indicadores o momento em que o Bitcoin e que as criptos estão. Então vamos logo mostrar aqui. Preço do Bitcoin hoje, nesse momento, 3 da tarde do dia 2 de junho. Já estamos em junho, hein? Metade do ano chegando. Bitcoin 104 mil dólares, Ethereum 2.500, Solana 153. E a Cadena, que é uma das moedas importantes para mim, 0,46. Os preços não se moveram muito desde sexta-feira. Foi o dia que eu fiz o último arranjo na minha carteira para segurar o que eu ainda tenho. E continuando nessa parte mais básica do vídeo de hoje, vou mostrar logo a situação de momento para eu ser liquidado em cada moeda. Segue mais ou menos em 13% em Ethereum, Cadena e Solana, que são as moedas que eu ainda tenho. Ainda posso sair no lucro se tudo der certo. E hoje nós vamos ver se ainda existe a possibilidade de tudo dar certo. E meu prejuízo de momento, 86,42%. Vem comigo. O negócio está feio. Bom, vamos lá. Vamos direto aqui para a parte mais importante do vídeo de hoje. Vou começar com alguns tweets aqui de dois caras do mundo cripto que eu respeito. O Colin, um dos que eu mais respeito, ele é o que faz que ele sempre mostra a correlação do M2, da liquidez mundial, com o preço do Bitcoin. Vou mostrar esse gráfico do M2 e Bitcoin hoje também, no fim do vídeo, mas vou começar com esse tweet dele aqui, falando basicamente um indicador que pode parecer bobo, que pode parecer pequeno, pode parecer não importante, mas é basicamente o ranking do aplicativo da Coinbase. A Coinbase é uma das corretoras maiores do mundo, tipo a Binance, é uma concorrente da Binance. E toda vez que o Bitcoin e as criptos estão lá, no pico, esse aplicativo é o mais baixado na Apple Store e também na Google Play, né? na Play Store do Google. Então é quando as pessoas estão mais entrando em cripto, estão mais baixando esse aplicativo da Coinbase, quando ele fica lá em cima no ranking de aplicativos baixados. Isso é um indicador forte de que a gente está num momento de alta muito forte em cripto, que a qualquer momento a gente vai começar a descer, porque a euforia está lá em cima. Nesse momento, o aplicativo da Coinbase é só
407 no ranking dos mais baixados hoje. Então, tem aplicativo de tudo quanto é coisa na frente de cripto, o que mostra que apesar do Bitcoin estar num preço muito próximo da all-time high, que foi semana passada, basicamente 111 mil dólares, não está se falando muito de cripto. As pessoas não estão baixando os aplicativos das corretoras, não tem muita gente entrando em cripto agora, não tem muita gente interessada em cripto nesse momento. O que pode parecer estranho, né? Mas o que nos dá uma esperança de que tem muito para crescer ainda nesse ciclo, que o preço do Bitcoin tem muito para subir ainda nesse ciclo. Isso é apenas um indicador, mas provavelmente, se cripto continuar explodindo, voltar a explodir, esse aplicativo da Coinbase vai voltar lá para o top 10 das lojas de aplicativos. Bom, esse é um indicador menos importante que eu vou mostrar hoje, vou mostrar outros bem mais importantes. E vou mostrar aqui também esse tweet do Karl Runefeld, que é um dos milionários de cripto que vive lá em Dubai. Um videozinho mostrando se exatamente 5 anos atrás você tivesse botado $1.000 em algumas coisas diferentes. Por exemplo, S&P 500, Nasdaq, ouro e também Bitcoin. Você vai ver que a evolução de quem, né, hipoteticamente teria botado $1.000 no Bitcoin teve muita oscilação, mas hoje, 5 anos depois, essa pessoa teria $12.100 contra o segundo colocado, a Nasdaq, $2.323. Então, você vê que a longo prazo, Bitcoin é um investimento muito seguro. É óbvio que no meio você vai ter que ter estômago para aguentar as oscilações, mas se você conseguir realmente pensar a longo prazo, ainda mais se você tiver o mental para comprar no momento em que os indicadores mostram que o fundo do poço é onde a gente está, e segurar, porque você pode ter certeza, no momento que a gente estiver no fundo do poço, você vai ter muita certeza que o Bitcoin vai a zero e que não vale nada. Mas é nesses momentos que você deve entrar e segurar, se você quiser segurar, talvez para sua vida, para deixar como herança para os seus filhos, ou então para fazer um lucro bom num período de 4 anos, que é um ciclo, ou um pouco mais, ou talvez 2 ciclos, e, enfim, perpetuar a sua riqueza. O Bitcoin segue sendo, desde que foi criado, como o melhor ativo para, no mínimo, manter seu padrão de vida, manter a sua riqueza, e, na verdade, ele tem o potencial de multiplicar seu padrão de vida e sua riqueza. Bom, eu vou mostrar agora um pedacinho em inglês do vídeo do Steven, do Crypto Crew University, porque isso vai ser meio que a introdução para eu falar tudo que eu quero falar dos indicadores a partir desse momento do vídeo. Nesse vídeo aqui, de 1 mês atrás, foi antes dessa subida do Bitcoin para all-time high acontecer. Nesse vídeo o Steven estava falando o que precisaria acontecer nesse próximo mês ou nos próximos meses a partir de abril, né? A partir de, vamos dizer, 1 mês e pouco atrás, para a gente ter certeza que o Bitcoin ia continuar subindo, que o ciclo não tinha acabado, que o Bitcoin não tinha chegado no topo. Então eu vou mostrar aqui rapidinho o que ele está falando. To get multiple candles above the green, it's got to do the stochastic RSI cross in a powerful way and maintain the cross for multiple weeks. Anything short of that would end up just like this in 2021. And we need that RSI in our most bullish case scenario. If you're a Bitcoin bull and you're like, Steve, just lay it on me. What do I look for in the charts to show that we're in extreme bullish phase? Well, we've had bearish divergence. That's not up for debate. How can we break it? We set a new all-time high, and this RSI takes out the prior swing high, meaning this RSI gets higher than 80. If it did that, it would not only break free of a new all-time high, it would break free from any negativity from this bearish divergence. The bearish divergence would essentially be broken and thrown into the garbage, null and void with said moves. Bom, basicamente o que ele falava 1 mês atrás é que para o Bitcoin seguir nesse ciclo, nessa alta, 3 coisas tinham que acontecer. E eu vou mostrar aqui no gráfico do Bitcoin o que eram essas 3 coisas e mostrar se elas aconteceram. Bom, o que ele falava, a primeira coisa, no preço, o Bitcoin tinha obrigatoriamente que bater uma all-time high nova. O que aconteceu? Superou por pouco as all-time highs de dezembro e janeiro, mas superou, né? Isso é incontestável, foi a 111 mil dólares. Mas, bom, vou começar do começo. Para que essa all-time high acontecesse,
esse indicador aqui de baixo, que é o Stochastic RSI, que é o que mostra o momentum, basicamente a empolgação do mercado, basicamente a inércia, né? Se a gente está num movimento, ou se a gente está parado, ou se a gente está indo para baixo. Quando existe esse cruzamento das duas linhas do Stochastic RSI aqui embaixo, isso é um indicador que o otimismo do mercado está começando. E quando ele passa desse nível de 20, 25 aqui, quando as duas linhas passam desse nível, quer dizer que está todo mundo acreditando no Bitcoin, que o momentum, que a inércia do Bitcoin é para cima, que houve um empurrão para cima e ele vai seguir nessa inércia por mais um tempo. Vocês podem ver que enquanto essas duas linhas estavam subindo e cruzaram esse patamar de 80 aqui, o Bitcoin, ao mesmo tempo em que isso estava acontecendo, o Bitcoin saiu aqui de 70 e poucos mil dólares e foi para all-time high de 111 mil dólares. O que ele tinha dito que tinha que acontecer? Primeiro era esse cruzamento aqui, que aconteceu, ele foi confirmado aqui acima de 20, e isso empurrou o preço do Bitcoin para cima. O preço do Bitcoin tinha que bater ao time high, o que também aconteceu, ou seja, duas confirmações das três que ele falou que eram necessárias para que a subida do Bitcoin continuasse. E a terceira era no gráfico do meio, o RSI. Esse gráfico mostra basicamente, enquanto a gente está acima dessa linha aqui de 70 mais ou menos, quer dizer que o ativo, no caso o Bitcoin, está sobrecomprado, ou seja, não dá para sustentar naquele nível, está mais comprado do que deveria estar. E quando ele desce, aqui nesse caso a gente pode ver aqui em julho de 22, que ainda era um momento muito bom para comprar Bitcoin, ele estava sobrevendido, ou seja, ninguém estava acreditando no Bitcoin, todo mundo estava achando que ia zero. Quem comprou nesse momento pegou toda essa subida aqui do Bitcoin. Enfim, o que ele estava dizendo sobre esse indicador do meio aqui, é o RSI, para garantir que a gente continuaria subindo, é que esse pico aqui, junto com o pico do Stochastic RSI, mas esse pico no RSI teria que tirar essa alta que houve aqui, mais ou menos no nível de 80. Essa alta aconteceu no final do ano passado, em dezembro do ano passado. Então, das três confirmações técnicas que a gente precisava ter, a gente teve uma no Stochastic RSI, duas na all-time high, e a terceira não aconteceu. E para que essa aqui ainda possa acontecer, o que precisa acontecer é que o Stochastic RSI não despenque abaixo de 80 agora. Como ele fala, se essas duas linhas voltarem para baixo de 80 e seguirem descendo, vai ser um bloodbath, ou seja, um banho de sangue. Todo mundo que está no mercado vai perder muito dinheiro. Isso pode acontecer ou não? Se a gente voltar aqui para esse momento em 2023, você vê que houve o cruzamento para cima, chegou no nível máximo de momentum, ou seja, não tinha mais como subir, a gente já estava no pico da euforia do momento. Houve o cruzamento para baixo, exatamente como aconteceu agora, essa semana, na vela que fechou ontem de noite. Ele encostou na linha de 80, se manteve, cruzou para cima de novo. Isso aqui, a gente ficou mais ou menos 6 meses acima dessa linha de 80. Enquanto a gente estava nesses 6 meses aqui, o Bitcoin saiu de mais ou menos 15 mil dólares. Foi o momento em que ele saiu da mínima do ciclo e foi mais ou menos para 30 mil dólares. Ele basicamente duplicou de preço. Então, a nossa esperança no momento é essas duas linhas aqui se manterem acima de 80. O momentum, a inércia, continuar lá em cima. Se isso acontecer, se ela bater aqui em 80 e voltar para cima, o preço do Bitcoin provavelmente vai continuar subindo e a gente pode ir para esse valor de 150 mil, que é o que está todo mundo prevendo. Eu expliquei esses indicadores aqui no gráfico do Bitcoin, mas esses indicadores servem para todas as outras moedas também. E você vê que está tudo muito parecido. Aqui já é o gráfico de Ethereum, Ethereum também fazendo cruzamento para baixo, provavelmente vai cruzar para baixo na próxima semana. E você pode ver que a partir do momento que o Ethereum saiu da vala, do momento em que ninguém acreditava mais no Ethereum, enquanto esse momentum estava subindo, o Ethereum saiu aqui de 1.350 dólares mais ou menos para 2.600, 100% de lucro. Isso quem não estava alavancado. E
em poucas semanas. Em 1, 2, 3, 4, 5, em 6 semanas. Em 1 mês e meio, você poderia ter lucrado 100%. Mas, basicamente, esses cruzamentos acontecem 2 vezes por ano para cima, né? E, obviamente, 2 vezes para baixo também. É isso. Agora, o cripto tem que se manter lá em cima por um tempo. Você vê que isso já aconteceu em alguns momentos. E, nesses momentos, cripto continua subindo. Bom, em Solana, agora, a mesma coisa. Você vê que já houve cruzamento e uma das linhas já encostou no patamar de 80. Vai depender do que acontecer essa semana. Se essa linha confirmar o cruzamento para baixo, pode indicar que Solana realmente está num momento complicado. E Cadena, que é uma das minhas moedas, é uma moeda pequena, mas é onde eu tenho um percentual ainda do meu patrimônio, né, do meu patrimônio investido em cripto, já cruzou para baixo. Nessas moedas menores, tudo costuma ser mais rápido e o momento não é bom. Bom, então a verdade é que esses indicadores, vou voltar para o Bitcoin aqui, mostram que é um momento de indefinição, de indecisão no mercado. Tem muita gente já acreditando que a gente pode ter batido sim o pico do ciclo. Na minha posição, eu não tenho muito mais o que perder, então eu vou seguir, até porque pode acontecer o que aconteceu em 2021. Voltando para o gráfico do Bitcoin, uma das esperanças que a gente tem é que nesse ciclo esteja acontecendo algo muito parecido com o que aconteceu no topo do último ciclo em 2021. Vocês podem ver que houve um cruzamento das linhas do Stochastic RSI aqui em setembro de 2020. Ele se manteve no alto até janeiro de 2021 e, na verdade, o pico ainda veio depois, o pico de preço. Mas nesse cruzamento do Stochastic RSI, o preço saiu basicamente de 10 mil dólares e foi até os 39 mil dólares. Depois disso, o Stochastic RSI veio para baixo, o preço do Bitcoin despencou junto, só que houve mais um cruzamento para cima e nesse aqui o Bitcoin se manteve mais tempo lá em cima e com isso o preço bateu a máxima desse ciclo, que foi por volta de 69 mil dólares. Vocês podem ver que no indicador do meio, o RSI aqui, ele estava em 94, indicando que o Bitcoin estava muito sobrecomprado. E no segundo pico, ele estava bem abaixo. Ele estava em mais ou menos 68. O preço nesse segundo pico foi mais alto, o RSI mais baixo. E aqui o Stochastic estava lá no alto de novo. Então pode ser que isso aconteça de novo nesse ciclo. Pode ser que a gente não tenha um RSI alto de novo lá no patamar de 80, como foi em dezembro do ano passado. E mesmo assim o Bitcoin bata mais um all-time high, tenha mais um pump, mais uma explosão que poderia levar a gente, quem sabe, a 150 a 200 mil dólares. Voltando para os indicadores aqui, o último indicador que dá um otimismo grande, esse sim dá um otimismo grande, é o indicador que o Colin Talks Crypto sempre mostra, que é a correlação da liquidez mundial, da quantidade de dinheiro que existe disponível no mundo todo, com o valor do Bitcoin. Quanto mais dinheiro tem disponível no mundo, mais dinheiro entra no Bitcoin e com isso mais sobe o preço do Bitcoin. Você vê essa linha amarela aqui é a do M2 e a linha laranja é a linha do Bitcoin. Por que a linha do M2 está para frente? Porque na verdade o que está acontecendo é que a linha do Bitcoin está atrasada em 3 meses. O M2, isso aqui já aconteceu. Já existe essa quantidade de dinheiro disponível no mundo hoje. Mas a correlação entre o M2 e o Bitcoin tem um atraso de mais ou menos 3 meses. Ou seja, enquanto os bancos centrais estão imprimindo dinheiro ao redor do mundo, esse dinheiro demora mais ou menos 3 meses para entrar nos mercados e, por consequência, para entrar no Bitcoin. Então, isso quer dizer que nos próximos 3 meses o Bitcoin teria o potencial, seguindo o M2, se essa correlação se mantiver,
de chegar hoje a mais ou menos 200 mil dólares. Você vê que nesse momento em que a gente está aqui, o Bitcoin poderia estar prestes a dar uma explosão que levaria já mais ou menos aos 120, 130 mil dólares, de acordo com esse indicador. Isso nas próximas semanas, talvez 1, 2 ou 3 semanas. O que seria lindo, né? Daria um alívio geral no mercado, todo mundo ia ficar de bom humor. E vocês podem ver que com essa correlação de 3 meses de diferença entre o M2 e o Bitcoin, as linhas andam muito parecidas. Você vê que quando a linha amarela sobe, vem a linha laranja com 3 meses de atraso e sobe junto. Aí o M2 começou a descer, Bitcoin começou a descer e foi buscar lá os 70 e poucos mil dólares de novo. Desde que o M2 começou a subir, o dinheiro começou a estar disponível ao redor do mundo. Com 3 meses de atraso, o Bitcoin começou a subir também. Hoje a gente está no início de junho, né? Então, por exemplo, esse ponto da linha amarela que a gente está aqui seria de 3 meses atrás. Seria início de março. Seria o início de março. Em março, o M2 deu essa explodida e agora, no início de junho, seria o momento do Bitcoin explodir. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Ninguém sabe. Tem indicadores mostrando que a gente pode ir para os dois lados. Pessoalmente, na minha carteira, eu não vou fazer nada agora. Eu estou só em 3 moedas, bastante alavancado. Eu tenho dinheiro guardado dentro da Binance de outras moedas que eu vendi. Guardado, parado, esperando o que eu vou fazer com esse dinheiro. Se eu vou precisar salvar essas moedas para não ser liquidado. Ou se vai realmente começar uma subida. E aí eu vou usar esse dinheiro para alavancar um pouco mais essas moedas e potencializar meus lucros até o fim desse ciclo, mas um momento de indefinição. Bom, como vocês sabem, o cara que eu mais confio em cripto no mundo é esse Steven, o bonezinho maluco que eu mostrei no YouTube. Ele é um cara realmente que só faz análise técnica e só do Bitcoin, não olha para fora. Todos esses engomadinhos que você vê no YouTube, na minha opinião, são muito menos confiáveis e têm muito menos conhecimento que o Steven. Então, com certeza, ele vai publicar um vídeo essa semana. O canal dele se chama Crypto Crew University. E assim que ele postar o vídeo, eu vou entender o que ele está falando, vou fazer um resumo e vou passar aqui para vocês também. De momento é isso. Vou finalizar mostrando de novo aqui meu prejuízo, menos 86,42%. Hoje foi um vídeo mais denso. Tentei ser claro em tudo que eu estou falando. E vamos ver o que vai rolar. Um abraço a todos.